Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos ter agora um tempo estudando e meditando na Palavra de Deus. É bom estar com Jesus. Hoje vamos falar do Natal. Estamos gravando no dia de Natal, na noite de Natal aqui em São Paulo, e vamos falar sobre o Natal. Vocês imaginam uma situação assim? Imaginem assim. Tentem imaginar você nessa situação. Você está num lugar desconhecido, deserto, e de repente você cai num buraco, num grande buraco, e você não tem como sair daquele buraco. E você diz, você grita, você tenta se agarrar em alguma coisa para subir no buraco e você não consegue. Você está preso, você caiu num buraco, é uma região deserta e você está condenado à morte. De repente alguém coloca uma escada nesse buraco e pela escada você tem o caminho que vai te levar para fora do buraco, você está salvo. Essa é a mensagem de Natal. É a mensagem de Natal porque nasceu o Salvador, aquele que é o caminho da salvação. Então o Natal é o presente de Deus para nós. Vamos meditar sobre o Natal, amém? Amém. Mateus 1, do 18 ao 24. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente, informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvir o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltar a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Mateus 2, do 1 ao 12. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Amém. Então, me leu no Evangelho de Mateus, essa passagem que diz respeito ao nascimento de Jesus, a gravidez de Maria, mãe de Jesus, uma gravidez milagrosa, uma ação de Deus, do Espírito de Deus, que fez com que Maria ficasse grávida. Já o nascimento do Senhor Jesus já é marcado por um evento milagroso, uma intervenção direta de Deus, não é? Permitindo com que Maria ficasse grávida do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Por quê? Porque Jesus é Deus conosco, Ele é o Emanuel. Ele não poderia vir como outro ser humano qualquer, não é? Jesus é Deus conosco. Jesus viria
como o maior presente de Deus para a humanidade, para que pudéssemos ter salvação, para que pudéssemos ter a esperança da salvação, para que pudéssemos ter o Evangelho. Jesus é Deus conosco, é o amor de Deus encarnado entre nós, não é, pregando o Evangelho, nos levando à salvação, não é? E esse presente de Deus, ele vem através desse milagre, que é Maria, não é? Na época uma menina, uma mocinha, que ficaria grávida pelo Espírito Santo. Maria já estava prometida a José, que seria o seu marido, e José, sabendo que ela estava grávida e não querendo que ela recebesse as penalidades da lei na época, porque uma moça que ficasse grávida sem ser casada, nessa época, nessa sociedade, segundo a lei de Moisés, ela poderia, né, sofrer a pena de morte por apedrejamento, além de ficar assim com seu nome envergonhado. Era uma sociedade que naquela época, não é, se pensava assim, e o José, não querendo infamá-la, não querendo que o nome dela fosse envergonhado perante as pessoas, ele resolve deixá-la. Mas aí vem a intervenção do anjo, é outro milagre então, não é? Para que José aceitasse recebê-la como esposa, porque o que dela foi gerado é do Espírito Santo de Deus, porque nasceria o Messias, nasceria o Emanuel, Deus conosco. E através desse milagre, então, depois vem o nascimento de Jesus na manjedoura, onde os pastores, não é, nesse trecho não mostra, mas onde os pastores veem os anjos cantando no céu, anunciando a vinda do Salvador. Então, aquele momento de milagre, aquele momento de salvação é lembrado até hoje. Não importa se é essa data, se é essa hora, importa que esse momento aconteceu e que nós, um dia do ano, vamos lembrar desse momento como o nascimento de Jesus, como o nascimento do Salvador. Por quê? Porque é um momento onde foi nos jogado a escada da salvação. Todos nós estávamos num buraco, não podíamos nos salvar, estávamos todos nós condenados à morte, porque o anjo diz assim a José: e seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. E vocês sabem que espiritualmente o pecado leva à morte, porque o salário do pecado é a morte, e Jesus pagaria o preço dos nossos pecados. Ele seria a escada que nos levaria fora do buraco, não é? A escada que nos daria a salvação, não é? Ele é o presente de Deus, e nós lembramos, e o mundo inteiro lembra, do Natal. Não importa se o Natal tem lendas, tem brincadeiras, o importante é que todos lembrem que é Natal, o nascimento de Jesus. E aqueles que não são cristãos devem ver nos cristãos atitudes de caridade, de bondade, de reconciliação, para que eles também venham a aceitar a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, porque ninguém aceitará um Jesus se um cristão, aquele que o conhece, não der um bom testemunho. Não é? O nosso testemunho é importante, a nossa vida, os valores que defendemos, para que nós também reconhecemos que Jesus nasceu e nós somos seus discípulos, não é? Mais tarde, Jesus será visitado pelos reis magos, não é? E Herodes irá persegui-lo, toda aquela história. Mas o importante é que Jesus veio ao mundo, já no seu nascimento, já começou a ter as lutas, não é? Maria e José, seus pais, já começaram a ter que fugir para o Egito. A nossa vida é cheia de lutas, a nossa vida não é um passeio no parque, não é porque você acha que alguém ensina que se você for cristão, tudo dará certo. Se você ler o nascimento de Jesus, não é? E toda a luta que os pais de Jesus e o próprio Jesus, encarnado como homem, né, ele enfrentou
tantas lutas, e depois aquela morte injusta na cruz, para que nós pudéssemos, através do seu sangue, ter a salvação dos nossos pecados, porque Jesus seria o Cordeiro de Deus que pagaria os nossos pecados, não é? Então, o que nós temos que lembrar? Que o Natal é o nascimento de Jesus, o Natal é uma data sagrada, o Natal é alegria, é Jesus em nossos corações. Vamos levar Jesus às pessoas através do exemplo, através do amor, e que esse Natal Jesus esteja nas nossas casas todos os dias, amém? Então assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Amém. E hoje é um dia bem especial, que é o dia 25 de dezembro, quando comemoramos o Natal, o nascimento de Jesus. Mesmo muitos, né, teólogos e tal dizem que não é essa data, o que importa é o que simboliza, né? Amém. Então, por isso, nós devemos, não só no dia de hoje, mas todos os dias, cultivar realmente a vida de Jesus no nosso coração. Amém. Então, nós vamos terminar com oração. Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo, pela sua palavra, e que nós possamos guardar sempre no coração, Amém. Senhor, como Maria fazia, que ela guardava todas as coisas no coração. E não só guardar, como praticar. Pedimos, Senhor, que abençoe cada pessoa que está ouvindo, a familiar dessa pessoa, que todos possam ter de abençoado, cheio da sua presença, colocando o teu reino em primeiro lugar. Muito obrigado por ter enviado Jesus, por ele ter nascido, por ele ter vivido, morrido na cruz e ressuscitado em nosso favor, para nos perdoar os pecados. E nós agradecemos por esse sacrifício. Muito obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 E assim terminamos mais o vídeo. Até o próximo, se Deus quiser. Tchau, tchau e Feliz Natal. Feliz Natal.